para ver se a gente consegue uma palestra deles. Ia ser bem legal, né? No último dia 7/12. Do Dari eu tenho um e-mail, mas do Sérgio eu não tenho. Mas eu já assisti palestra dele. André, deixa eu te falar. Eu acabei de fazer um comando aqui e, teoricamente, está gravando a aula a partir de agora. Olha, que Então, legal. tá aqui, iniciar, tá gravando, vamos ver. Depois, quando a aula terminar, eu vou tentar ver aonde isso vai estar localizado no computador. Beleza? E aí, mas teoricamente está gravando. Vamos ver aí. Ótimo. Bom, então, já que está gravando, vou me apresentar. Meu nome é Andréia Tis. Eu dou aula no departamento de didática, sou formada em matemática, mas depois fiz o mestrado e o doutorado na área de educação. O meu mestrado foi sobre práticas profissionais de professores da educação de jovens e adultos, da EJA, e o meu doutorado foi sobre estudo sobre os vídeos e videoaulas no canal do YouTube. Tá? A gente propôs essa disciplina pensando basicamente em estudar este livro, que se chama Investigação em Educação Matemática, do Dario Fiorentini e do Sérgio Lorenzato. Esse não é um livro novo, não é um livro recente, né? É um livro que está na 3ª edição e ele foi lançado em 2012. Mas é um livro que continua atual, gente, porque metodologia de pesquisa, né? São critérios, são procedimentos. O nome do livro, Vitória? Investigação em Educação Matemática. Tá? São critérios que a gente segue. Né? É claro que nessa época que ele foi escrito, a gente vai ver depois, ao longo dos capítulos, estava mais na moda fazer pesquisa de um determinado assunto, e pode ser que agora esteja mais em pauta um outro tema. Mas a base da pesquisa, os critérios da pesquisa séria, da pesquisa ética, da pesquisa honesta, não muda, tá bom? Então, o que a gente está fazendo nessa disciplina, né? A gente escolheu começar aqui explicando um pouquinho sobre o cronograma da disciplina. Tem a aula de hoje, a aula de informações e orientações. Já assistimos colegas se apresentando e essa disciplina a gente vai até 30 de novembro, com o capítulo 10, e eu pretendo, né, convidar um dos autores para fazer uma palestra de encerramento, que seria dia 7/12, para falar da educação matemática e da pesquisa em educação matemática. Fora isso, a gente tem a avaliação. Tá? Aí está escrito a definir junto com a turma, é tudo que o aluno mais quer. Que avaliação nós vamos fazer? Fica aí a dúvida no ar, é uma disciplina teórica, não é uma disciplina prática. Não sabemos se a gente vai fazer avaliação escrita, se a gente vai fazer uma avaliação online, se a gente vai fazer um debate. Estamos ainda abertos a sugestões de vocês, certo? Aqui no material complementar são outros materiais de metodologia que eu achei importante complementar o texto principal, que é esse aqui, certo? Então, aqui tem a parte, um PDF dos autores Sari Bogdan e... Não sei o que é Bogdan e Sari Bickley. É esse livro aqui. Inclusive, gente, me disponho a emprestar ele, se alguém quiser digitalizar, tá? É um livro aqui, ó, Investigação Qualitativa em Educação. Tá? É um livro grande, também usei ele no meu mestrado, mas é um livro bem grande, ele tem, deixa eu falar quantas páginas, eu mandei ele vir lá de Portugal, que aqui no Brasil não tinha na época. Tem 313 páginas, então é um livro que abrange todos os tipos de pesquisa em educação. Pesquisação, estudo de caso, tá? Pesquisa documental, é bem legal. Então, se alguém quiser, denso.
Esse foi no mestrado só, esse. Não é nível de graduação, não. Mestrado e doutorado até. Vocês vão ler muito artigo que tem lá metodologia da pesquisa, Bogdan e Bickley. Então, eu acho que eu tinha que apresentar esses dois autores, né? Marcelo e eu achamos que vocês tinham que conhecer Bogdan e Bickley, porque é muito usado. Aqui tem o PDF só da apresentação, eu acho. Ah, não, é só de pesquisa-ação. Eu já tive um aluno fazendo um TCC usando a metodologia da pesquisa-ação, ó. E aí eu escaneei essa parte para ele e aí está aqui, investigação-ação, tá? Que é uma metodologia de pesquisa que define uma estratégia de mudança da realidade. É quando o pesquisador, além de fazer a pesquisa, ele quer tentar transformar uma determinada realidade que ele está inserido junto com os sujeitos da pesquisa, certo? Aqui é o artigo um artigo que é muito legal, que é fruto de uma dissertação de mestrado, que fala sobre análise de conteúdo. Então, é uma outra metodologia de pesquisa quando a gente vai analisar o discurso, o que as pessoas falam para a gente nas entrevistas. Tá? Não é de conteúdo, não. Não é de conteúdo escolar, conteúdo logaritmo exponencial, não é esse conteúdo, é conteúdo das entrevistas que foram realizadas. Aqui, eu metida, né, que eu sou, vocês sabem que eu leonina, eu trouxe o capítulo de um livro que está no Prelo, já está quase sendo lançado, que é sobre a pesquisa netnográfica. Quem quer fazer pesquisa online, pesquisa no YouTube, pesquisa em rede social, que foi a pesquisa que eu fiz no meu doutorado. Então, a gente foi convidado para escrever um capítulo desse livro aí, que é um livro de metodologias de pesquisas online. O nosso capítulo é sobre YouTube como locus de pesquisa. Tá? E, por fim, uma palestra, né? Não, é um livro, isso aqui. É o livro da SBEM. Vocês já ouviram falar na SBEM? Levanta a mão quem conhece SBEM. SBEM é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, a SBEM tem vários livros gratuitos para download na página deles, e esse é um deles. Tá? Então, esse livro aqui é das duas professoras que eu adoro, Andréia Oliveira, que já foi presidente da SBEM, e da Ortigão, Maria Isabel Ortigão, professora da UERJ, muito ligada na área de avaliação. Tá? Elas duas são excelentes professores e organizaram, tá vendo aqui em vermelhinho, Biblioteca do Educador? É o volume 13 da coleção da SBEM. Tá? Essa coleção traz... esse aqui são os avaliadores ad hoc, né? E nesse livro, vou pegar aqui agora o sumário. Tá? Então, podem ver esse Jonei, por exemplo, assistir a palestra dele, o professor da Unesp, se não me engano, da Universidade Estadual de São Paulo, do campus Rio Claro, se não me engano. Mas são assim, olha, tem aqui um texto do professor Garnica, que trabalha com filosofia da educação, filosofia da educação matemática, né? O Wagner, que é de avaliação. Então, são nomes de peso da área de educação matemática que vocês vão ter oportunidade de conhecer. Tá? Marcelo Bairral, que é professor da Rural, trabalha com tecnologias digitais. Então, tem vários. O Miguel, que é da Unicamp, professor de formação de pedagogia dos anos iniciais. Tá bom? Então, assim, tem vários autores. Ulisses, conhece, né, Marcelo? Ulisses da CAP, né? Letícia Rangel, do CAP, também. Tá? Vitor Giraldo, que é da UFRJ, e agora é secretário de Educação, né, da Prefeitura. E é isso, tá? Então, autores de peso, autores que vão trazer abordagens e outros olhares para vocês. Sônia Clareto é da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Maurício Rosa é da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, que trabalha com com tecnologia digital também, tá bom? E aí é um livrão, gente, 322 páginas. Mas é uma bíblia, né? Para consulta, fica aí a dica do livro. Então, esses são materiais complementares. As nossas aulas mesmo vão se basear aqui, tá? Nos 10 capítulos do livro do Fiorentino e do Lorenzato. Marcelo, quer falar da ideia dos seminários, das apresentações? Então, a gente estava conversando, né, eu e a Andréia, quando a gente pensou em fazer esse curso, eu acho que assim, era uma ideia da gente aprender como as coisas iam se desenvolver. Então, assim, o ideal é que a gente crie grupos e entre, né, dentro de cada capítulo, e aí, assim, dividindo aí o curso não, a turma em grupos, a gente conseguiria que cada grupo conseguisse se aprofundar dentro daqueles capítulos e trazer exemplos, e aí, consequentemente, a gente fazer seminários mais ricos, dividindo a turma em grupos. Pelo menos essa foi a ideia original, onde cada grupo ia apresentar um capítulo, né? E aí a gente ia discutir e conversar um pouco sobre isso. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? E aí, eventualmente, para avaliação, criar um projeto de pesquisa ou trazer alguma ideia de projeto de pesquisa dentro dele, mas isso a gente pode conversar depois, quando a gente for entrando um pouco mais dentro de cada livro. E, é claro, com a bibliografia complementar, ela serve para quê? Ela serve para enriquecer cada um dos capítulos quando a gente for caminhando no curso. Acho que era isso, né, André? Mais ou menos assim. A gente até conversou que, no caso, não precisaria ter uma avaliação. Se a gente, durante as aulas, percebesse comprometimento, participação e o próprio... a própria dupla ou trio, né? Porque eu acho que vai ter que ser trio, que são 30 alunos e 10 capítulos, então vai ter que ser um trio. Que o próprio trio pudesse mobilizar a aula, fazer perguntas para quem não está apresentando naquele dia. Então, seriam 10 capítulos para serem apresentados em 10 momentos por 3 pessoas cada capítulo, sendo que, gente, os outros também têm que ser lidos, né? Porque não faz sentido a gente ficar só assistindo a aula esperando o colega apresentar. A gente tem que estar ali ajudando. Daí a gente queria ouvir um pouquinho. Aí não faria prova, né? Não teria nenhuma prova. Teria, assim, nós dois poderíamos orientar aquela pessoa que quer fazer um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa usando a metodologia que a gente está estudando. Então, por exemplo, eu quero fazer meu TCC, não estou inscrito em Mono 1, mas eu já quero fazer o meu projeto baseado aqui no que eu estou aprendendo nessa disciplina. Aí eu acho que Marcela e eu estaríamos disponíveis, né, para orientar e corrigir esse projeto, que já seria... A gente apresenta em Mono 1, não sei como é que é na licenciatura em matemática. Mas na pedagogia, Mono 1 é fazer o projeto, Mono 2 é executar o projeto, né? Não, em matemática a gente só tem monografia 1, que é quando a pessoa nem cria o projeto, né? Digamos assim, ela arruma o orientador e tem uma ideia do que vai ser o projeto, mas assim, o desenvolvimento do projeto, ele teoricamente se vê em monografia, mas eu não sei como é que está sendo dado. Talvez os alunos... Professor, Rainha, assim. Eu acho que é na metodologia científica. Isso, metodologia. A gente elabora um pré-projeto, na realidade, durante a disciplina, para poder... O que aqui tem Mono 1 e Mono 2. Então, na Mono 1, junto com o orientador já, falar do projeto, escolher o tema... apresentar a metodologia, revisão de literatura, é tudo em Mono 1. Aí, em Mono 2, o aluno fica só liberado para fazer a pesquisa de campo, escrever as conclusões e fechar o TCC. Eu sei porque eu preciso fazer em breve isso. Já vai sair daqui com o pré-projeto pronto, então. Eu vi isso, eu digo, que coincidência. Quando eu for fazer, eu ainda não fiz a metodologia,
científica, eu digo, ih, já vou estar bastante sabida. Sim. Isso aí, com certeza. Então, gente, eu vou parar de compartilhar a tela, porque é basicamente isso. E aí, o que a gente pensa, né, é realmente não haver necessidade de fazer uma prova do livro. Não faz muito sentido, uma disciplina optativa, uma disciplina de pesquisa, de dedicação, então não faz sentido a gente fazer uma prova. Mas nada impede a gente de fazer uma prova escrita num dia, a gente vai para a Unirio e faz uma prova teórica lá do conteúdo do livro, e é isso. O que a gente quer ver é comprometimento, acho que é o mais interessante. E só falando sobre os grupos que a Andréa comentou, é importante que vocês se misturem. É 15, porque nenhum grupo deve ser feito somente com alunos de matemática ou somente com alunos da pedagogia. Boa. Vamos misturar isso aí. É importante Boa, ter essa gostei mistura. dessa estratégia. Vai ser de 2 para 1? Não dá. Acho que nem dá. Inverso. 2 para 1, sim, mas às vezes é 2 matemática, 1 pedagogia. Não, é porque é 15 na realidade. É isso. Se fosse um número par, tudo bem. Mas o que a gente queria, então, era tirar daqui hoje, né, quem vai apresentar na semana que vem. Que isso é muito importante, tá? Então, a gente queria ver o trio que vai apresentar o capítulo 1. Aí, olha eu vendendo peixe. Gente, o capítulo 1 é o mais fácil. Não, isso eu ia perguntar. Qual é o capítulo 1? Porque eu posso me candidatar. Não sei com quem mais gostaria de fazer. Olha, eu vou dar outro bizu aqui. O capítulo 1 já foi lido e estudado pelo professor Marcelo. Ele já está aí para dar dicas. Pois é, tá bom. Aí eu posso procurá-lo lá, me ajudar. Então, o capítulo 1 é só para registrar que quando você abre o primeiro PDF, aparecem lá 190 páginas. Aí você acha assim, nossa, o capítulo 1 tem 190 páginas. Mas não é porque é o livro todo que tem essas 190 páginas. E aí é porque a André colocou, tirando o capítulo 1, ela colocou separado por capítulos. Então, é só para você não tomar esse susto quando abrir. Entendeu? Tá bom. Gente, qual é o capítulo 1? Seria o qual? O capítulo 1 acho que vai até a página... Eu sabia que o capítulo 1 estava o livro todo. Tá. Ele vai até a página 18. Eu acho que está faltando, porque foi alguém que escaneou. Sabe por quê? O livro todo tem 226 páginas. Então, é isso. Entendeu? Então, tem alguma coisa aconteceu, não sei se foram páginas faltando, porque esse PDF do capítulo 1 eu achei na internet. Tá. Então, ele está faltando, tem coisas nele livro, tá? Então, eu acho que mas o capítulo... é basicamente isso. 3. Quando você abrisse, você ia ver 190 páginas. Você falou, 190 páginas do capítulo 1. Então tá. Entendi. Aí todos os outros capítulos estão com... Olha, eu já pedi para comprarem esse livro. Toda vez que me pedem por e-mail lista de livros de educação matemática que você quer que compre, ele é sempre um deles. Só que aí, desculpa, mas a biblioteca escolhe que livros ela vai comprar. E não é democrático, tá? Que aí no outro dia eu recebi uma lista dizendo novas aquisições da biblioteca. Tinha um monte de livro de educação, de criança, de alfabetização, de não sei o quê, não tinha nenhum de matemática. Então, complicado, né? Vamos falar com o CAME. Hã? É o nosso centro acadêmico. Pois é. Já pedi para comprar livro de etnomatemática do Biratã D'Ambrosio, que eu acho que todo mundo deveria ler um livro, né? O livro principal, né, do Biratã D'Ambrosio, ele já mudou muito depois de escrever esse livro, mas é um livro que é etnomatemática da teoria prática. Sabe? É um livro muito legal. Esse livro está à venda, viu, Andréia? Se quiser comprar, eu também gosto muito de alguns livros, eu faço questão de comprar, porque são livros para a vida, né? Tá bom? Então, a Elvira se ofereceu, mas a Elvira tem que formar um grupo agora. Tem a Tamires também, pelo menos eu vi aqui, já li aqui, ó.
A Tamires pode ler para a próxima semana também. Eu posso também. A Tamires é de matemática? Então, Márcia, tá ótimo. A Tamires é o quê? É de pedagogia? É da pedagogia. Então fica misturado. O que vocês acham? Aprovada? Aprovadíssimo. Então tá bom. Vocês querem trocar... tem o e-mail de vocês na sala de aula do Classroom, né? Mas se vocês quiserem trocar os WhatsApps aqui no chat, fiquem à vontade, tá bom? Tá ótimo. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai ler e estudar o capítulo e vai falar aqui com vocês, com a turma? Como é que vocês estão pensando? Essa ideia surgiu porque quando eu fiz essa disciplina aqui, desse livro, do Bogdan e Bickley, eu fiz no Cefet, lá no Maracanã, no programa de mestrado lá deles, com 2 professoras que davam aula de metodologia da pesquisa. E foi assim, eles pegaram esse livro, dividiram os capítulos e cada aluno, só que não era dupla, porque era uma turma pequena, então cada aluno falou de um capítulo desse livro. Eu acho que eu falei de estudo de caso, que era a minha metodologia do meu mestrado. Eu posso procurar isso que eu fiz, a apresentação. A gente fez a apresentação com slide para se guiar, né? Não ficar se perdendo nas falas. Então, tinha uma apresentação em slides com os principais tópicos, os principais conceitos, as principais informações do capítulo, e depois a turma toda compartilhou essas apresentações, porque é como se ficasse uma síntese do capítulo que a pessoa falou. O que você... Eu acho ótimo, excelente. Pode ser assim, gente? Pode. Aí nós vamos combinar pelo WhatsApp, tá ótimo. Já peguei aqui o telefone. E o legal é que hoje, na minha época não dava, né? Mas hoje em dia você faz uma apresentação no Google, você faz online. E todo mundo vai mexendo, vai dando opinião, né? Que é o tal da aprendizagem colaborativa. Então, eu acho bem legal essa forma de trabalhar. E aí a gente bota no drive da disciplina todas as apresentações. Então, o capítulo, com a apresentação do capítulo, e a aula vai ser gravada. Então, assim, vai ficar um material bem interessante, mesmo quem não pôde se inscrever agora, podemos talvez oferecer essa disciplina, né, Marcelo? Sim. De uma forma mais EAD mesmo, que a educação à distância não tem encontros semanais. A pessoa lê, a pessoa vê o vídeo, a pessoa estuda e, no final, faz um trabalho. Podemos transformar essa disciplina numa disciplina EAD, sem encontros semanais. Os encontros síncronos ficam mais para orientações do projeto. Sim. A gente pode... Aí tem que ter encontro presencial, que é esse momento de orientação da turma para quem está escrevendo algum projeto, alguma coisa. Fechado, galera? Bom, para nós tá certo. Tá certo. Tá bom. Aí, se vocês quiserem, gente, durante a semana, já se tiverem organizado trios, vocês mandam para a gente pelo Classroom. Eu acho que talvez a gente possa criar uma aba de atividade escrita trios, né? Boa. Aí a gente... E pode fazer uma planilha, e as pessoas podem ir colocando os nomes com capítulo. Porque aí, não sei, uma sugestão. Uma planilha, aí as pessoas colocam, tem os capítulos, e aí tem as datas, mais ou menos, que a gente já sabe quando vai ser, e o pessoal coloca o nome. Talvez possa botar no cronograma, não? Para não ter que fazer mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar logo o nome de vocês aqui para a gente não perder, tá? Então, Elvira, Márcia e... Tamires com TH, né? Pronto. Aí eu vou salvar aqui. Aí, conforme as pessoas forem se organizando, aí no final, tá bom. Assim, meu amor? Tamires? Tá. Então, conforme as pessoas forem se organizando, pode comentar aqui nessa postagem. Comenta aqui no material. É só botar um comentário da turma, tá? Vou botar aqui, indicar
os trios aqui nos comentários para as apresentações dos capítulos do livro. Pronto. E eu fico encarregada, então, de mandar o e-mail com cópia para o Marcelo, convidando, explicando a disciplina, convidando o Dario e o Sérgio, ver se eles respondem. Torcer para eles aceitarem. Gente, alguma dúvida? Professora, pode, tipo assim, já definir o capítulo? Pode, querida. Não, porque eu e a Vitória vamos fazer juntas. A gente vai ver aqui que talvez uma amiga nossa esteja inscrita na sua matéria. Eu vou mandar mensagem para ela, que a gente viu que ela está no Classroom. Mas ela é da pedagogia? Sim. A gente pediu para mesclar. Misturar. Então eu vou pedir lá no Classroom para alguém entrar no nosso grupo. Aqui tem gente da matemática, por que vocês não convidam? Tem. Então, gente, quem quiser ir, eu e a Vitória, a gente tem uma dupla, quem quiser ser do nosso trio, a gente já até decidiu o nosso capítulo, porque a gente é ansiosa. Qual é o capítulo? O Caio é da matemática. A gente, que é o capítulo 3. 3. Não, peraí, a Vitória tá mandando mensagem aqui. Conversas paralelas, viu, Marcela, como é que é? O Caio falou que pode participar. Daqui a pouco legal, Caio. 10 minutos. Tá. 10 minutinhos. Tá, o Caio tá com a gente, então. Beleza. Só falta, então, escolher o capítulo, tá? Tem mais gente formando grupo, pessoal, aqui na aula? Pode ter mais grupos aqui, porque ainda tem Mariane, ainda tem o Gregory, Alexandra, que é da biblioteconomia. André, você está fazendo... Eu vou criar aqui uma atividade. Tá. E eu acabei de criar uma planilha de apresentação. Tá. Copiei todos os capítulos, já coloquei Elvira, Tamires e Andréia. Show. E aí eu vou escrever planilha de apresentação e vou colar o link lá. E aí... Vai estar aqui em avaliação. Todo mundo vai poder editar. Isso. Vai estar em avaliação. Posso colocar em avaliação? Pode, né, gente? Aí, de repente, é melhor trocar... Deixa eu trocar, renomear isso aqui para apresentações. Aí eu escrevo aqui. A avaliação da disciplina será através de apresentações dos capítulos do livro. Beleza? Deixa você salvar e aí eu vou lá. Salvei. Pronto. Vou sair, que eu estou aqui já. Não precisamos mais ficar exibindo a tela. Gente, uma coisa importante, eu sei que eu não vou escrever no quadro, mas eu tenho dislexia e transtorno de déficit de atenção. Então, sei lá, se eu escrever alguma coisa que apareceu gato com J, é porque eu não vi. Se vocês forem ler alguma coisa que eu escrevi e tiver algum erro de português absurdo, cara idiota, é porque realmente eu passo despercebido por mim e às vezes eu só vou perceber 3 dias depois. Então, já tem que avisar de antemão. Qualquer um com um link pode editar agora. Planilha agora
Vou testar. Teste. Você precisa ter acesso. Solicitei Eu acesso. botei, calma aí. Não, compartilhar. Qualquer pessoa com link. É. Editor, acesso, calma aí. Aí eu te mandei aquele e-mail padrão pedindo o link. Mas eu quero que qualquer pessoa com link. Você tá com um e-mail da Unirio? Calma aí. Tô. Eu tô no Meet até. Quer ver? Deixa eu fechar minha tela. Esse e-mail aqui com esse quadradinho tá. preto é o da Unirio. Pronto, já atualizei. Foi? Tá. Agora tenta de Vou novo. testar. Foi. Beleza. Show. Qualquer pessoa com link pode mexer agora. Estou corrigindo os nomes, né? Porque Tamires tem um H, né? Então, Não, estou corrigindo aqui, pode deixar. Elvira, pode falar. Não, eu pensei, o tempo de apresentação, se eu entendi bem, são 10 minutos, é isso? Não. Não, gente. Bom, ainda bem. Graças a Deus. Não, eu acho que vocês podem pensar em uns 30, 40 minutos, porque a aula sempre começa umas 3h15, né? A gente começa a conversa inicial, bate-papo, né? A gente começa 3h15. Aí que vá até 15 para ter um tempinho que, assim, eu acho que vocês vão parar de vez em quando para perguntar alguma coisa para a turma se envolver, que tem essa parte também, é bom para a gente treinar a didática, senão fica só a gente falando e todo mundo ali, né? Eu e Marcelo queremos também poder interromper de vez em quando, levantar a mão, legal. Lembrar de alguma pesquisa, ilustrar algum caso, porque a gente é orientador, a gente já participou de muita banca. Então, acho que a gente tem muita experiência para trocar com vocês, de pesquisas já realizadas. Né? Pesquisas que aparentemente estavam dando certo e no meio do caminho tiveram que mudar, porque não teve autorização, ou porque a escola fechou. Muitas coisas acontecem. O cotidiano faz a gente ter que mudar, né? Buscar caminhos quando está desenvolvendo uma pesquisa que nem sempre eram os que a gente planejou. Então, tudo isso, se tudo estiver escrito, tudo o que aconteceu estiver num diário de campo escrito, não tem problema. Não pode a gente começar a inventar no meio da pesquisa macete. Aí isso é que atrapalha a pesquisa científica, né? Tira o caráter sério, né? O caráter da pesquisa que pode ser usada e aplicada em outras situações. Tá bom, então. Meninas, Vitória, Camila e Caio, conseguiram decidir o capítulo ou ainda vão pensar um pouquinho? Capítulo 2. Já? Tá. A gente decidiu já. Olha, estou aproveitando para comprar o presente das meninas. Já, vou comprar no meu cartão, depois a gente vê, tá? Pode sim, pode sim. Vou botar em ordem alfabética. Caio, Camila e Vicky Vaz. Vitória Vaz. Pronto. E aqui no meio tem o feriado 7 de setembro, né? Vai dar tempo de todo mundo se preparar com calma. Tá bom? Beleza, então, gente. Então, eu vou tirar esse comentário que eu fiz. Aqui indicaram os trios. Não, indica aqui, né, os trios, né? É melhor indicar lá, né? Indicar na folha, melhor. Eu já coloquei, se você acessar o Google Documentos lá, você vai conseguir acessar a planilha do Excel e coloca o nome do trio. Sim, eu estou tirando aqui do cronograma, então, para ninguém se confundir, e botando em apresentações, tá? Aí eu vou comentar aqui. Digitar os nomes do trio na planilha. Pronto.
para as apresentações dos capítulos do livro. Pronto. Eu botei um comentário ali, tá, Marcelo? Tá. Ih, foi errado. Cheio de enter. Pronto. Digitar os nomes do trio para as apresentações. Ah, faltou explicar que é 2 por 1. Ah, verdade. Eu posso alterar agora. Os trios devem ser compostos de 2 alunos mais um. 2 por 1. Basicamente isso. 2 pedagogia, 1 matemática, ou 2 matemática, 1 pedagogia. Tá. Mesclando as licenciaturas. O que tem da biblioteconomia também. Tem que ser pelo menos 2 por 1. Pode ser 1, né? Biblioteconomia, matemática e pedagogia. Por favor, eu queria saber se realmente eu estou no capítulo 1, porque lá está Elvira, Tamires e Andréia. É Márcia. Tá. É Pensei Márcia. que tivesse uma outra Andréia, tá certo. Imagino. Pedagogia e 2 de matemática, ou ainda 1 de cada licenciatura. Pronto, digitar os nomes do trio para as apresentações dos capítulos na planilha. Pronto. Beleza. Por mim, a gente pode encerrar, Marcelo. O que você acha? Não, tá bom. E vocês, pessoal? Estão bem? Estão se sentindo à vontade? Querem questionar alguma coisa? Querem mudar? A gente hoje está fazendo um contrato didático. Esse contrato não é rígido. Ele pode ser mudado, né? Durante a disciplina. Se a gente achar melhor fazer outro tipo de avaliação, de abordagem, tá bom? Eu acho que até onde eu entendo, está ótimo. Acho que gostei bastante. Acho que a proposta é ótima. Então, eu acho que vai ser super interessante. Acho que é legal essa interação e é muito bom ter o pessoal, né, da pedagogia poder interagir com os colegas de outra formação. A gente acha que é extremamente importante. E eu adorei saber que eles gostam também de matemática, pelo menos os que estão aqui gostam, que nem sempre a gente ouve falar isso, né? Só o Gregory, que falou que é a última vez que ele vai ver matemática. Não, mas ele vai ver, mas ele vive a matemática. Viu, aqui Gregory? Mas eu vejo em toda hora. Não, Gregory, olha Quem só. fala para ele? Quem avisa ele que não é bem assim, né? A matemática está em você, Gregory. Não tem jeito. Não, e ele falou isso fazendo relatório de merenda. Aí que ele se tocou que ele estava tendo que calcular 30%, não sei quanto de ovo, Pois não sei quanto de... Exatamente. Deixa eu fazer uma propaganda, não é nem do meu projeto, mas vai ter um Ampemate, né? Mês que vem, André. É um evento bacana que quem está organizando é a SBM e vai ter uma série de cursos. Talvez eu possa colocar o link lá na nossa sala depois, que eu acho que as inscrições estão abertas, acho que até o final do mês. Então, quem puder participar, é sexta, sábado e domingo. Acho que é, se eu não me engano, 15, 16 e 17 de setembro. Então, que é um mês mais ou menos. É um evento bacana e vai ser na Unirio. Olha, gente, aqui na legal. UFA. Isso, é o Ampemate. E é organizado pela SBEM, né? Então, assim, muita coisa de educação matemática. É o PEMAT do mestrado? Não, é o Ampemate, é um evento. Ampemate. Ampemate, isso. Ampemate, tá.
Entendi. Eu não tinha entendido a sigla. E o Mate Urca, Marcelo, quando é que vai ter de novo? Cara, então, a gente não tem perna, Andréia. Vou ser sincero, assim, você tem umas pessoas que, vamos fazer e tal, mas ninguém senta para fazer. E aí o povo está muito envolvido com a SBEM, né? E aí estão dando bastante atenção à temática. Mas, por enquanto, é isso. Se você colocar ANP Mate, tá? É ANP Mate. Você vai ver que já tem a programação. É esse aqui, inclusive, editores. É esse, professor? Isso, exatamente. É. Os jogos de matemática, aí fazendo propaganda de verdade, né? Aqui, os jogos de matemática, que é o projeto que eu estou envolvido, vai estar participando. Certo, maravilhoso. Maravilhoso, que bom. Professor, você vai ensinar a resolver o cubo mágico? Eu estou organizando um curso que vai estar no YouTube provavelmente em novembro, que ensina a resolver o cubo mágico. Eu tenho um diferente aqui, ó. Esse é legal também, já sei qual é. Esse daí é da Betmática, não é? Eu não sei. Eu vi a Beth com um desses. Depois a gente comenta sobre essa coisa. Eu me envolvo, eu gosto bastante dessa parte dos jogos, cubos. Eu tenho um de triângulo, de 12 lados. Tem algum... Eu trouxe para enfeitar minha sala os meus cubos mágicos também. A primeira dama lá falou assim, some com essas coisas daqui, tá acumulando poeira, e vamos pra faculdade. É assim mesmo. Pô, mas se tiver esse curso, eu vou olhar em novembro, né? Em novembro vai sair. A gente está gravando. Beleza. Essa parte da matemática eu gosto. Tá vendo? Eu não sou associada da Associação Nacional de Professores de Matemática. Eu sou associada da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Entendi. E é do Skincalha, do Aguinaldo, sim. a galera aí que é mais da educação matemática. Mas eles estão envolvidos nesse evento. Eu vi que vai ter alguma coisa deles também. Alguma mesa GT, né, que chamam. Grupo de trabalho. Vai ter algum GT que, pelas pessoas, eu achei que fosse. É a Associação Nacional de Professores de Matemática da Educação Básica. Entendi. A gente é do ensino superior, né? Uhum. Então, Sim. a gente ou é filiado da SBEM, que é de Educação Matemática, ou da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, é assim, existe uma interseção nas duas sociedades, mas o diálogo costuma não ser muito fácil, não. Eu sei. A SBM é complexa. Quando eu era da educação básica, né? Quando eu era da educação básica, professora da educação básica, fiz todos aqueles cursos de verão no IMPA, do PAPMEN, tudo, e dialogava muito com os professores de matemática, né, que traziam a possibilidade de você ter uma metodologia, uma didática diferenciada, fazer aqueles cursos de verão e tudo. Eu era associada da SBM. Eu sempre achei importante a gente se associar a alguma sociedade para fortalecer a nossa área. Mas depois que eu fiz o mestrado em educação, aí eu não conseguia mais encontrar um lugar, né, de existência numa sociedade que é mais rígida. Sim. Por exemplo, eu um dia levei aquela revista Scientific American para uma das aulas de verão, era inverno ou verão, não lembro, né, para mostrar para um dos professores daquele grupo uma matéria, né, uma edição especial da Scientific American sobre matemática cultural. E a pessoa se interessou. Quando ela abriu e viu que era sobre etnomatemática, ela fez uma cara de desprezo, fechou e falou assim, desculpa, folclore, não perco tempo com folclore. E aquilo me mexeu muito comigo, né? Porque eu era do grupo de etnomatemática da UF, que surgiu em 2008, em 2010 eu já participava dele, então desde os
dos primórdios, da origem do GETUF, que é coordenado pela Maricília Fantinato, um dos maiores grupos de etnomatemática do Brasil, fora o pessoal lá de Ouro Preto, né? O Daniel Dorei e o Milton Rosa, que são também 2 expoentes da pesquisa em etnomatemática. Aí foi quando eu me desanimei um pouquinho da SBM, começou a ser uma coisa muito rígida. E olha que eu tinha projeto de Olimpíada de Matemática, eu coordenava a Olimpíada de Matemática na nossa escola, mas aí eu me decepcionei um pouco, me afastei, mas respeito muito o trabalho deles e acho muito André, isso é uma bobagem tão grande. Eu estava vendo um artigo agora há pouco, você está falando de etnomatemática. Vocês conhecem o jogo Mancala? Existe um jogo chamado Mancala, um jogo de origem africana. Eu conheço. Eu vi uma reportagem aqui, semana passada, a organização dos átomos, blá, 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 física quântica, estatisticamente, obedecem, sei lá, coisa de 90%, obedecem à distribuição ótima do jogo Mancala. Eu falei assim, caralho, o que está acontecendo aqui? Aí eu fui ler de novo, aí eu deixei esse artigo salvo aqui nas minhas coisas, porque é uma coisa que eu, quando for aplicar o jogo Mancala, como eu digo, a equipe dos jogos em matemática, ela curte uma coisa de piso baixo e teto alto. Todos jogam, mas precisa ter uma teoria matemática interessante por trás. Legal. E aí eu guardei esse artigo para falar assim, quando eu falar do Mancala, eu vou trazer esse artigo, referenciar e tudo mais, porque é uma coisa que assim, extrapola o meu próprio nível de conhecimento, extrapola aquilo ali. Mas é interessante saber que tem muita coisa que está por trás. E é um jogo que tem matriz africana. Eu acho que a matemática é muito intuitiva, né, Marcelo? Sim. Então, assim, a gente não pode se colocar num lugar de que a matemática ocidental, a matemática europeia, é a matemática que foi descoberta por nós, brancos, né, eurocêntricos. Não, porque eu acho que essa intuição sempre existiu na humanidade. E a etnomatemática acabou valorizando, dando visibilidade para essas intuições, né? Para olhar os astros e perceber coisas que a gente, como sociedade capitalista pós-moderna, não tem mais possibilidade de perceber sem o uso de instrumentos construídos por nós mesmos. Então, quando a gente observa o céu, a gente precisa de um telescópio, né? Os povos ancestrais, eles tinham uma percepção das estrelas, dos astros, não sei o quê, diferente da nossa. A gente não consegue interpretar mais. Isso acabou. A gente... a civilização, desenvolvimento, fez a gente perder sensibilidades e intuições que eram necessárias para a sobrevivência da nossa espécie, né? A sensação de perigo, estimar quanto você precisava correr para fugir de um animal. A gente não tem mais isso. A gente hoje tem celular, tem aplicativo, tem o Waze e etc. Então, o ser humano sensível, ele perdeu muito por conta das tecnologias que foram surgindo depois da Revolução Industrial. Mas eu acho bacana esse resgate, sabe? Essa valorização, né? Trazer o Mancala enquanto um jogo que é muito além de um jogo e de uma representação física. O Mancala era um jogo educativo, né? Que falava de terra, falava da mãe terra, falava da plantação, falava das trocas, do que a terra vai te dar, das sementes. Então, assim, é um jogo muito ecológico. Feito na própria terra, né? Eles cavavam, faziam os sulcos e jogavam com as sementes. Então, eu acho bacana falar dessa origem. Sim. Mesmo que a gente hoje se aproprie do Mancala e tente encontrar um paralelo com a tecnologia, a gente precisa valorizar essa ancestralidade do jogo. Do que ele é. E começar com o Ubuntu, né? Que é aquele conceito que muitos povos da África sempre usaram. Se um não está feliz, ninguém vai estar feliz.
E isso a gente não consegue carregar, né? A gente vê tantas pessoas sofrendo e a gente não consegue ser uma unidade do tipo, se um de nós estiver sofrendo, todos estão em sofrimento. E isso a nossa civilização não considera. Mas, filosofias à parte, o importante é que está todo mundo preocupado em melhorar a educação brasileira. Sim. Certo? Cada um no seu percurso de vida, cada um no seu caminho. Mas o importante é que a gente possa dar uma formação crítica para vocês, mostrando os vários lados de uma mesma situação. Isso mesmo, Elvira, somos todos um. Com certeza. Querem falar alguma coisa? Eu gostaria, olha só, como eu tenho que pegar o metrô para ir para a Unirio ter aula presencial, se eu puder sair assim, 10 minutinhos antes. Claro, querida. A gente estava até pensando mesmo na aula acabar, né, Marcelo? Por volta de 4h30, no máximo, porque a gente não consegue ficar online, né? Sim. Mais de 1h30 já é pesado. Na pandemia, as Vai aulas ser ótimo. 1h30 está excelente. na pandemia, as aulas tinham que ser limitadas a 1 hora, eu acho, né, Marcelo? Por aí. Na pedagogia não podia passar de 1 hora. Então, Márcia levantou a mão. Caio quer falar? É uma dúvida com relação ainda ao trabalho que a gente vai apresentar na próxima aula. Vai ser, então, em formas de slides, mas você também quer algum documento em PDF, assim, tipo um resumo do capítulo, as nossas impressões, alguma coisa assim? Ou só a apresentação e o que a gente vai falar na aula? Acho que a apresentação já é o documento. Tá certo. Será que eu não entendi o que o Caio quis dizer? Na matemática, as aulas eram de 4 horas, mas algumas matérias dividiam 2 horas num dia e 2 horas no outro. Sim. É com relação à disciplina, é que essa disciplina é de 30 horas e... 2 créditos. Essa disciplina tem 2 créditos e não 4. 4 horas, 4 créditos, ou 60 horas. Tá? Tudo bem, Caio? Tá, entendeu. Beleza. Então, gente, vamos ficando por aqui, né, Marcelo? Vamos. Adorei. Eu estou tentando achar a Scientific America e eu coloco lá no mural da gente. Tudo que a gente fala. Aliás, eu fiquei devendo mais alguma coisa, né? João Pedro. Isso. Não, estou comprando tudo no cartão de crédito, as coisas que eu estou comprando para você, para as crianças. Depois a gente vê. O meu cartão de crédito só vence no mês que vem, Obrigada pela em presença. setembro. Tchau. 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 Boa tarde a todas, então. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Caio, não sei se ele quer falar. Eu quero falar com o Marcelo. Não, eu vou ficar aqui. Pode deixar. Rapidinho. Não, tranquilo. Eu estou fazendo minha progressão, Marcelo. Estou enlouquecida com aquela planilha. Ah, nem fala. Eu deixo... Tudo que eu vou recebendo, eu boto na pasta e depois eu vou e faço a conta meio que suficiente. Sim. Assim, Sim, mas juntou com a visita do MEC. Então, a gente tem que atualizar o Lattes dos 3 últimos anos. Já está atualizado, mas tem que pegar toda a documentação comprobatória e a progressão, que eu vou fazer logo. E tem algumas coisas ainda que eu não botei, que estão ali para botar, né? Para digitar coisas de cursos. Não, eu estou fazendo a progressão do MEC, então. Ih, calma aí.